close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Vamos lá? Fala pessoal, muito boa noite, mais um Marloncast aqui hoje pra vocês, direto de Taubaté, São Paulo. Aqui tá um friozinho brabo, gente, mas vamos lá, estamos aqui firme. Sejam muito bem-vindos a todos. Tivemos um probleminha técnico no áudio agora, porque a gente atrasou, pela segunda vez ao vivo no YouTube, então vamos se acostumando aí, pessoal. A gente vai acertando aqui os detalhes ao longo da experiência adquirida. Quero agradecer nossos patrocinadores, GTLog Transportes. A gente está com o pessoal também do... Vai aparecer o nome ali para me recordar. Deu uma travada aqui, gente, desculpa. GTLog Transportes como patrocinador. Temos também... Eu dei uma perdida aqui, viu, César? Não. Vamos voltar, não, tranquilo, deixa rodando. Pessoal, acompanhe nossos podcasts todas as terças, 8h48, pelo nosso canal do YouTube Marlon Correia Oficial, vai também no nosso Instagram Marlon Correia Oficial. Eu quero agradecer o pessoal da Machado Salvat Cunha Advogados, que nos patrocina aqui. Inclusive quero deixar aqui para vocês um recado, nessa próxima quinta, dia 15, primeiro encontro Vale Paraibano de Logística e Transportes, vai acontecer aqui em Taubaté. Então lá no nossos stories tem os dados lá, tem o panfleto lá divulgando, né, o stories divulgando. Então aproveitem, que acredito que ainda há vagas, beleza? Hoje nós vamos receber um camarada aqui, um amigo e treinador. Ele que é palestrante, mentor, técnico e treinador de tênis e também treinador comportamental. Roberto, fala aí seu sobrenome, meu querido. Roberto Zacchevicius. Zacchevicius. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Prazer meu, Marlon. Fica à vontade e compartilha com a gente aí a tua experiência sobre essa questão de como ter uma mentalidade campeã. Oh, maravilha. Seja bem-vindo. Com certeza aí. É um momento assim que me agrada muito poder compartilhar com as pessoas coisas para crescimento, expansão. Muitas pessoas estão procurando saída, oportunidades, ou outras estão totalmente perdidas e não sabem por onde iniciar a sua carreira. Você mesmo, eu ouvi seu testemunho, então teve um momento em que você estava numa grande dificuldade e houve a mudança total. E qual é o momento dessa mudança? Qual é o momento em que nós podemos mudar a nossa vida, mudar o nosso quadro, apagar de repente ali um passado tenebroso que está te levando só para um desastre iminente e transformar esse passado em um momento em que você ganhou alicerces, ganhou profundidade no assunto. As pessoas às vezes olham o problema com um olhar assim de fuga, com um olhar de medo, receio, mas o problema é a oportunidade disfarçada de problema. Muito legal. Inclusive eu tenho até uma frase aqui sobre isso, mas pode continuar. Sim. Então o problema, muitas vezes, se você achar a solução deste problema, você pode vender essa ideia para outras pessoas, você pode auxiliar outras pessoas com essa ideia. Então o problema, na realidade, ele pode ser a solução da sua vida, a mudança do seu quadro. Perfeito. Como diz, né, você só pode defender aquilo e também cooperar com aquilo que você superou, né? Então Sim. Todo desafio superado, ele torna uma ferramenta para você poder aplicar não somente na sua vida, mas também contribuir com a vida do próximo. Sim, com certeza. Eu, desde garoto, eu jogo tênis.
E tênis para mim é uma alegria muito grande, porque ali foi o caminho que abriu as portas, onde eu encontrei ali pessoas de um conhecimento mais vasto, pude ter contato com médicos, engenheiros, arquitetos, pessoas de várias assim, campos assim, de trabalho. Então, um grau de inteligência grande assim, dentro do assunto que ele domina, e isso aí me proporcionou uma riqueza de conhecimento. Abriu muito a minha mente, o meu leque. E eu comecei ali dentro das quadras de tênis como um gandula, um catador de bola ali, catando bola nas quadras. E essa foi a oportunidade que se abriu para mim. Eu tinha ali meus 8 anos de idade, garoto, de repente na dificuldade de casa, precisando comprar um leite, comprar um pão, precisando trazer ali algo a mais de sustento ali. E antigamente os garotos iam trabalhar, né? Hoje já não tem essas oportunidades todas. E de repente eu acho que era uma oportunidade excelente para vários garotos. Eu tive colegas que vieram da favela, colegas que tinham situações muito mais difíceis que a minha, e se viram naquela oportunidade e encontraram oportunidades. Talvez eles se transformaram em treinadores de tênis, mas encontraram o dono de uma empresa que contratou eles, e hoje eles têm um cargo de responsabilidade dentro dessa empresa. Eles soube abraçar a oportunidade que veio através do problema, porque o primeiro problema da vida deles era o quê? Eles precisavam comer, eles precisavam se alimentar, eles precisavam de um tênis, eles precisavam de algo diferente, e aí eles foram à batalha. Precisavam do básico, né? Precisavam do básico. E quando eles foram atrás da oportunidade, aí quando o problema fez ele se movimentar, que ele saiu daquele lugar, ele achou a oportunidade, a porta aberta. E esse caminho ele fez triunfar. Para mim foi o tênis. Dentro do tênis, quando eu cheguei nas quadras, eu me achei. O calor do sol, pessoas sorridentes, pessoas alegres, porque ninguém vai jogar tênis ali de cara burrada, cara fechada, moada. Não, ele vai lá para relaxar, tranquilizar, encontrar os amigos. É um ambiente prazeroso. Prazeroso, pois é. E aí quando vê um garoto ali que está trabalhando, esse garoto aí, eles dão oportunidade. Eu não tinha raquete, as primeiras raquetes eu ganhei de presente. E essa raquete aí eu comecei a jogar meu tênis, comecei a minha carreira como tenista. Meu objetivo era ser como os professores que estavam dando aula ali. E a maioria também foram gandulas. Então aquilo lá para mim brilhava meus olhos, fazia meus olhos brilhar. Então era o meu caminho. E às vezes você não encontra o seu caminho porque você não tem um objetivo claro. O objetivo principal definido, né? Eu chego lá, de repente ele tem ali, o que você quer fazer? Ah, não sei. Ah, eu quero ganhar dinheiro, mas como? Como? Pra quê também? Pra quê? Então você não consegue chegar a lugar nenhum porque você não sabe para onde você quer ir. Então, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Isso é verdade. E ali eu tive a oportunidade. Então, como garoto, eu já vi meu objetivo. Pronto, eu quero ser treinador, eu quero ser um técnico de tênis. E ali eu comecei a batalhar. Todos os dias eu entrava às 6 da manhã no serviço. Eu chegava lá, quando tinha oportunidade, que a quadra estava vazia, ia lá bater uma bolinha. Quando o paredão estava vazio, estava lá batendo bolinha. Porque eu sabia o que eu queria, aonde eu queria chegar. E aí eu perguntava para todo mundo, sem vergonha, chegava ali, não tinha aquela vergonha, aquele medo, receio, chegava o professor, como que bate na bola assim de esquerda, como que é de direita, como que é o voleio? E eu trabalhava com em torno de uns 11 professores diferentes. E esses 11 professores diferentes, cada um me trouxe uma didática diferente. Uma técnica diferente, cada um tem uma habilidade ali pessoal, né? E isso me enriqueceu demais. Então me abriu mais ainda as oportunidades. Por quê? Porque eu tinha um oceano de conhecimento. É algo assim que eu mergulhei, sabe? Às vezes o pessoal fala assim, não, você vai no final de semana, vai mergulhar lá, vai buscar conhecimento. Lá eu tinha segunda, sábado e domingo, eu trabalhava no Sesc. Aqui em Taubaté mesmo? Não, no Sesc em São Paulo, lá no Itaim. Então lá eu tinha oportunidade total de aprendizado. Bastava somente uma coisa, eu querer.
Porque não adianta você ter oportunidade, você ter todas as ferramentas, mas você não querer mudar de vida. Não vai adiantar nada. Você pode estar com todas as oportunidades em suas mãos. Se a sua mente está presa no problema, se a sua mente está presa no medo, no receio, você não sai do lugar. Eu quero aproveitar aqui e compartilhar contigo o que você falou. Tem uma frase, a gente estava falando antes de iniciar, né, sobre o projeto que nós temos, aproveitando para já divulgar para vocês aí que estão nos ouvindo. Deus permitindo, a gente vai começar o projeto de fazer uma série de podcasts a respeito desse livro que eu te apresentei, Sim. que é As 16 Leis do Triunfo de Napoleão Hill. O que você falou, ele fala aqui nesse livro também. Tem uma parte desse livro que ele fala: todo fracasso é uma bênção disfarçada, proporcionando uma lição necessária que não se aprenderia sem ele, sem o fracasso. A maioria dos chamados fracassos são apenas derrotas temporárias. Sim. Certo? Agora, você falou, cara, uma parte, eu tenho refletido muito sobre isso. Deixa eu fazer só 2 perguntas antes de continuar. Tudo bem no áudio? Tudo ok, Carolina? Tudo ok? Uma pergunta? Quero deixar para o pessoal que está ao vivo aí com a gente no YouTube, tá? Estamos abertos para pergunta. Alguém quiser mandar uma pergunta aí sobre comportamento, sobre o que nós estamos discutindo aqui com o Isaac, fiquem à vontade. Estamos aqui para contribuir. Você falou sobre as pessoas que têm a ferramenta necessária, têm oportunidade, mas não sabem o que quer. Sim. Certo? Olhando por esse ângulo, né, cara, que às vezes tem tudo ali e a pessoa não consegue enxergar. Muitas vezes, além de ela não saber o que quer, ela não consegue, ela não consegue ver aquilo como uma oportunidade. Sim. Né? Ou ela também muitas vezes pode estar até sem força para reconhecer essa oportunidade. O que você pode falar a respeito da gente? Primeira coisa, nós precisamos de mentores. Pessoas que nos orientem no caminho que nós vamos caminhar. Pessoas que já trilharam esse caminho. Pessoas que podem estar ali nos orientando. O primeiro mentor que nós temos são nossos pais. Então, quando nós chegamos nesse mundo, nós encontramos nossos pais e eles vão nos ensinar os primeiros passos, as primeiras palavras. E dentro do conhecimento deles, eles vão trazer o melhor para você. Mas nem sempre o melhor que eles têm é o melhor que você pode conquistar. Então você vai ter os seus mentores ali que vão te ensinar até determinado ponto e depois você vai precisar ter outros mentores dentro de áreas específicas. Eu quero ser um administrador de empresa. Perfeito. Quem é um administrador de empresa aqui de renome, alguém que possa realmente representar na sua vida um ponto de referência? E quais são os caminhos que ele trilhou? Muito importante. Quais os caminhos que ele trilhou? Então você começa a observar quais foram os erros que ele cometeu e você já vai poder se esquivar desses erros. Você vai saber o caminho que ele fez e aí você vai falar: não, eu vou fazer o mesmo caminho que ele. E os resultados com certeza vão ser parecidos. Então quando você começa a se moldar com pessoas de sucesso, o crescimento é garantido. Mas primeira coisa, para você se moldar, não adianta você só pensar em dinheiro. Porque às vezes, eu quero ganhar muito dinheiro, perfeito. Aí você olha ali, fulano de tal ganha muito dinheiro sendo médico. Mas você detesta atender pessoas doentes, não gosta de estar perto de hospitais. Como você vai ser um médico? Não, eu quero ser um engenheiro, mas detesto números. Como você vai ser um engenheiro? Você precisa de saber de números, você precisa estar estudando o tempo todo. Então você tem que achar uma paixão sua. E às vezes as pessoas não têm paixão. Eu fico olhando na minha área, dando meus treinos aí com os atletas, com jogadores que gostam de brincar com o seu tênis. Tem muito professor que não tem prazer em fazer atividade física. Ele faz uma faculdade de educação física e não tem prazer em fazer atividade física. Ele está ali porque ele vai ganhar o dinheiro dele, ponto cada dia. Mas não tem aquele amor. Faz com que ele seja uma pessoa assim, medíocre dentro da área. Porque não tem aquele desejo, aquela chama. Eu sou uma pessoa muito do dia. Eu amo o dia. Então, se você falar para mim assim, vamos treinar às 5 da manhã. Sim, vamos lá. 6 da manhã, vamos lá. Agora, você me fala 9 horas da noite. Meu Deus do céu, 9 horas da noite. Sabe? Não mexe comigo, não é o meu eu.
Eu até posso ir, entendeu? Vou fazer o meu melhor dentro daquele padrão, mas eu não estou num ambiente propício. Favorável, aquilo que você... Né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. E tem outras pessoas que amam a noite. Se falar para eles 6 da manhã, pelo amor de Deus, cara, madrugar. Se falar 10 horas, eu organizo torneios, né? Os torneios de tênis. E eu já sei quem que eu posso colocar 7 da manhã, 6 da manhã, no início dos primeiros jogos. E tem outras pessoas, se eu marcar 10 horas da manhã, ele chega atrasado, porque ele está dormindo ainda. Então, o prazer deles é diferente. Então, não é todo mundo igual. E aí você tem que descobrir o seu prazer. Você tem que descobrir a sua verdade. E quando você conhece a sua verdade, o que te dá prazer e o que não te dá prazer, você começa a conhecer o seu objetivo central. Porque o objetivo não é somente, não, ele ganha... O Silvio Santos ganha muito dinheiro apresentando lá os seus programas, mas eu não gosto de estar na frente da TV, eu não gosto de estar na frente da câmera. Então você não vai ser um Silvio Santos da vida, você não vai ser um empresário dessa forma. Mas algo muito importante que você falou, e a gente tem falado sobre isso aqui também. Sim. E nesses anos de experiência que eu tenho como empresário também, lidando com um monte de pessoas e participando de alguns congressos, de alguns treinamentos ao longo desses anos, eu vejo que uma das dificuldades maiores é a pessoa descobrir qual que é o prazer. Sim. Né? Eu falo assim, como que se descobre um prazer, né? Vamos falar assim. E sobre o que você falou sobre dinheiro, né? Isso é o que tem enganado muitas pessoas também. Sim. Porque o dinheiro é necessário, é óbvio. O dinheiro que a gente paga a conta, ninguém paga a conta aqui com um bom dia, né? Sim. Não pode do Senhor, nada disso. Então o dinheiro é necessário, porém, ele tem que estar em segundo plano. Né? Porque se não for, lógico, dependendo da emergência. Sim. Eu, por exemplo, eu já contei aqui, eu já fiz vários tipos de trabalho dos quais não me agradavam nem um pouco. Porque eu não tinha a mínima habilidade, mas sabia fazer e fazia, mas não era uma habilidade devido a treino, mas assim, eu não tinha a mínima satisfação em estar exercendo aquela atividade, mas eu fazia por questão financeira, porque eu precisava sustentar minha família. Contudo, né, as oportunidades foram aparecendo e os caminhos foram sendo trilhados, onde eu fui me encontrando em algumas áreas, por exemplo, como empresário na área de transporte. Então eu entendo assim, o maior desafio é você realmente encontrar esse prazer. Porque como você falou do treino, quando você faz com amor, quando você coloca amor e dedicação naquilo, o resultado ele é iminente. Ele é iminente, ele vai vir mais cedo ou mais tarde, né? E como uma pessoa descobriu o prazer? Como ela descobriu o prazer numa atividade onde ela vai conseguir dedicar todo o esforço dela, todo esforço, todo empenho para a realização disso? A primeira coisa, você tem que fazer uma lista. E nessa lista você tem que colocar os prós e contras. Primeira coisa, esse que eu mencionei do dia. Você é uma pessoa do dia? Eu sou. Eu sou. Né? Você é uma pessoa da noite? Não. Então você vai lá, aí você vai já estar contrabalanceando. Esse trabalho que eu faço, eu posso fazer ele mais cedo, eu posso fazer, tem mais resultados à noite ou durante o dia? Já é um ponto. Eu gosto de estar preso em um escritório? Eu não gosto. Eu não tenho prazer de ficar o dia inteiro sentado no escritório. E tem outras pessoas que vão ficar alegres de ficar no ar-condicionado. Não tem nada de errado de ficar ali. Sim. E aí, e tem outras pessoas que gostam de dirigir. Eu não gosto de dirigir. Eu dirijo porque eu preciso, mas eu não gosto de dirigir. Aí a pessoa, dá para trabalhar motorista? Pode, porque ele tem prazer em dirigir. Eu não tenho. Então, você começa a colocar nos detalhes mínimos ali e balanceando ali. E dentro da sua profissão que você vai escolher, o lado que você vai escolher, você olha só a lista dos prós e contras. O que ela tem de coisas boas e negativas dentro dessa lista de prazer seu? Então, é um comportamento. Eu posso exigir que meu filho acorde cedo, ou eu posso que ele acorde com prazer cedo. Os meus filhos, eu trouxe um comportamento a eles, porque isso é ensinado, tá? Que ele acorde todo dia de manhã cedo. Então eles têm prazer. 6 horas da manhã está tudo desperto. Meu filho tem 20 anos, mas se ele chegar em casa 9, 10 horas, já está dormindo.
Isso foi o quê? Eu criei esse comportamento na vida dele. Perfeito. E eu posso também criar um comportamento dele ficar a noite toda acordado e dormir durante o dia. Isso aí ele foi se adaptando de acordo com o seu meio que ele vive. Então, eu olho para o meu filho ele dá aula de tênis também, aqui na região, dá aula de tênis, dá aula de beach tênis, e ele tem prazer de estar no sol, ele tem prazer de estar correndo, vive sorrindo nas quadras. Se eu colocar ele dentro de uma fábrica, trabalhando ali, pode ser o cara que for, ele vai ficar amuado, ele vai ficar abatido, é um pássaro numa gaiola. Mas se eu colocar alguém que está acostumado com o ar-condicionado, lá no sol, queimando, meu Deus, como você aguenta um sol desse? Todo mundo pergunta, como você aguenta um sol desse? Não dá, Zé, como que você corre tanto assim? Eu tenho prazer, você me dá vida. Então toda vez que o sol está brilhando, que está quente em cima de mim, nossa, que delícia. Estou me energizando. Vitamina D natural. Vitamina D natural. Então isso me traz prazer. Então aí você fala assim, não, eu vou trabalhar com educação física, parece mais fácil, é mais tranquilo, light. Tem muitas pessoas que vão fazer educação física por causa disso, que acha que sempre como a gente tem acreditado, né, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sim. Outra coisa que eu tenho um mentor que eu sigo aí, né, e ele sempre fala uma coisa que eu comecei a refletir sobre isso, e eu acredito que tem muito a ver também com o nosso trabalho, com o meu trabalho aqui, com o seu trabalho. O importante, tudo que você faz, cara, que de alguma forma transforma a vida de alguém para melhor, quando o seu trabalho de alguma forma serve aos outros, isso também é uma forma de retribuição, né, cara? Eu acredito que isso traz uma certa alegria pessoal, né, uma motivação pessoal. A todo momento que eu consigo desenvolver um trabalho onde eu consigo promover outras pessoas, eu também entendo que isso pode ser o valor traz a felicidade, traz o contentamento, né? Traz o sentimento de realização. Sim. Tudo aquilo que você faz com amor tem um retorno redobrado, triplicado, porque você fez com amor. Você tem médicos que você vai lá ser atendido, você fala assim, ele não tem pressa, ele é tranquilo, ele te fala com uma educação, sabe? Ele tem um prazer em estar atendendo. Ele passa do horário dele, você vê que ele está tranquilo. Tem outro médico que ele está chativo. Você entrou, já assinou, já vai embora, tá, sabe? Muito rápido. Você vê que ele está fazendo por obrigação, ele não está fazendo por amor aquilo, ele está fazendo por obrigação porque ele tem que trabalhar, precisa ganhar dinheiro e pronto. E quando toca o sinal ali que deu o horário de saída, está todo mundo saindo correndo. Eu lembro da época de escola, né? Todo mundo estava na escola lá, eu estava estudando e a gente começava, faltava 5 minutos para terminar a aula. Aí todo mundo pegava ali com o relógio, ficava olhando ali, 5 minutos. Eu colocava nos cronômetros, né? De alguns segundos para acabar a aula, para passar mais rápido, para ver se passava mais rápido. E quando passava, que dava o sinal do final da aula, todo mundo saía correndo, desesperado para entrar por aquela portinha e sair para fora. Hoje as pessoas não estão diferentes. Muitas pessoas estão dessa maneira. Deu o horário da empresa, fechou, está todo mundo correndo, desesperado pelo trânsito, desesperado na rua. Só mudou o tamanho, o local que estava preso, mas continua se sentindo preso, continua se sentindo engaiolado, porque ele está desesperado para sair daquele lugar. Quando a pessoa tem prazer, você fala assim, nossa, essa pessoa parece que quer morar na empresa. Esse funcionário, não precisa nem falar em extra, ele está ali, o tempo todo disposto. Ou você pode pensar, estou aqui, domingo, estar aí. Você vê, ele tem prazer naquilo que faz. Diferente daquele, nossa, de novo, tem que estar aí. Então, o prazer, você vê que a pessoa está tendo dentro dele um amor naquilo que ele está fazendo. Não tem pressa, ele faz tranquilo, calmo. Não é o dinheiro que vem em primeiro lugar, mas o reconhecimento que ele está fazendo um trabalho bem feito. Bem feito. E o que você tem para dizer assim para o pessoal que está nos ouvindo aí, devido a essa correria do dia a dia que hoje em dia a gente vê? Sim. Eu tenho visto que assim é muito fácil você estar preso na rede social o tempo todo. É muito fácil, assim, é muito sutil, né? De repente você começa a ver alguma coisa e
quando você vê, você está ali, passou horas ali, Sim. vendo e escutando um monte de coisa, e um monte de informação, um monte de conteúdo, e a aplicabilidade disso não acontece. Sim. Né? Eu percebo, eu vou falar por mim, vou falar pela minha experiência. Quantas vezes eu me peguei vendo várias coisas ao mesmo tempo, seguindo várias pessoas ao mesmo tempo, e o tempo passava e eu não conseguia colocar aquilo em prática, eu não conseguia aplicar aquilo que eu estava estudando, lendo e aprendendo. E quando eu decidi também, falei, não, eu vou me dedicar ao que está faltando de mim hoje, qual que é a deficiência minha hoje, né, no meu comportamento, tal deficiência. Então, eu comecei a me empenhar nessa área, estudar sobre essa área e comecei a pôr metas e aplicando. E é uma caminhada, cara, porque você tem que desconstruir tudo aquilo, e eu quero que a gente fale sobre isso, eu quero que você fale sobre isso também, né, como você falou da questão de medo, das barreiras mentais que é construído ao longo dos anos. Então, como você falou de mentores também, a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo, devido a duas questões. Primeiro, nem todo mundo teve um pai ou uma mãe do qual foram mentores, sim, verdadeiramente deles. Uns por acaso, outros porque não tiveram também mentores na infância, nem na vida, né, não adquiriram nenhum conhecimento relevante para poder aplicar na vida dos filhos. Então, e os filhos naturalmente não recebeu dessa mentoria. Então, primeira parte é isso. Segunda parte, como é que a pessoa ela se expõe a um tipo de treinamento, a um tipo de ensinamento, a um tipo de leitura, e para ela poder aplicar isso na vida pessoal? Como que alguma ferramenta prática para que a pessoa venha realmente... Cai exatamente naquilo, primeira coisa. Qual o seu objetivo com isso? Então, seu objetivo. Então, você começou a ver quais são as necessidades que eu preciso. Então, é um objetivo, claro, no caminho que você quer trilhar. A maioria das pessoas, elas começam um ponto, aí param, começam no outro, param, não vê resultados. Chegam no platô, que eles estão ali, parece que estão paradas, pronto, elas desistem e já partem para outra coisa. E o tempo todo estão mudando de ideia, não tem um foco direcionado. No tênis, se você quiser ser um jogador profissional, você vai jogar no mínimo 10 anos para se tornar um jogador profissional, todos os dias. Você vai ler, vai comer, vai beber, vai dormir tênis para se tornar um jogador profissional. Então você vai fazer uma academia ali, vai fazer uma musculação, a musculação vai ser voltada para o tênis. Você vai correr ali 10 km, 20 km, voltado para o tênis. Você vai comer voltado para o tênis. Então tudo que você vai fazer vai estar focado em um ponto, em um objetivo. Mas se você for lá, não, eu vou andar de bicicleta porque eu quero ser um grande ciclista, não, eu quero ser um grande tenista, eu quero ser um grande... Não vai ter nada. Não vai ser nada, você não tem um foco específico, você não tem um objetivo principal definido, né? Não tem. Então é isso, você tem um objetivo principal definido. Eu tenho meu celular. Meu celular eu não atendo o tempo todo. Eu deixo meu celular lá, chego em determinado horário do dia, eu pego e vou olhar as mensagens. Então eu tenho 10 mensagens, aí eu vou responder as mensagens. Se eu for ver toda hora mensagem, o tempo todo eu tenho alguém para atender, o tempo todo eu tenho alguma coisa para fazer. E eu não vou acabar não fazendo as coisas que são prioridades para mim. Muito bom isso aí. Eu quero até reforçar isso que você falou agora. Eu acho que tem faltado... Hoje eu vou usar muito a minha experiência. Vou aproveitar que você é mentor aqui, vou aproveitar a sua experiência para pegar umas aulas assim, no 0800 aqui, né, César? Justamente, eu vejo essa questão. Eu tenho me pegado muitas vezes assim, cara. Eu vejo pela manhã, eu também sou do dia. Então, por exemplo, eu acordo muito cedo, e tudo bem pra mim, e eu gosto de treinar, eu gosto de fazer meu tempo com Deus de manhã, meu tempo de entrega, em seguida ir pro treino, e depois vir pra empresa. Então, essa é uma rotina que eu procuro manter. Me alimentar pouco, né, bem mais pouco, e manter a rotina aqui da empresa até o final do dia, e me dedico uma parte do início da noite aí a ler e tal, né, e a estudar algumas coisas, inclusive para a gente estar aqui trazendo para o podcast. Mas quantas vezes eu saio correndo de casa,
Aí a mente é aquela questão da mente acelerada. Teve momentos, e tem momentos às vezes, cara, que eu saio, eu acordo, eu já estou pensando no que eu vou fazer até meio-dia. Sim. E aí nessa ânsia de concluir, nessa ânsia de concluir tudo aquilo que eu me comprometi, muitas vezes eu perco o horário do treino e eu já falo, não dá para treinar. Aí eu recebo uma mensagem aqui da empresa, falando, não, eu vou direto para a empresa. E eu falo, perdi a rotina. Sim. E eu vejo que isso está muito comum, sabe? Em algumas pessoas, né? Isso estava muito comum em mim. Né? Por mais que eu estava tentando... Por mais que eu tinha criado a rotina, mas muitas vezes eu me via fugindo dela. Então eu já me atropelava, eu já estava ansioso, por exemplo, com o podcast do dia. Sim. E tal, e preocupado com aquilo, preocupado com o conteúdo, enfim, e criava uma certa barreira mental onde eu não conseguia desenvolver e nem concluir tudo aquilo que eu me havia proposto, cara. Sim. Aparentemente parece que tudo tem urgência. Tudo tem que fazer tudo imediatamente. Devido à internet, devido a tudo isso, parece que tudo tem que acontecer hoje, tem que ser agora, nesse momento. E nesse instante que você começa a ter isso, você precisa respirar. Parar e respirar. É a mesma coisa que nós usamos no tênis, a mesma coisa que nós usamos aí para ter um raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Então você para, é um exercício bem tranquilo que você faz, você puxa o ar, conta até 4, solta o ar, conta até 4, soltando o ar, de novo, puxa o ar, conta até 4, solta o ar, contando até 4, e você repete ali 5 vezes. Boa. Você consegue, é excelente, ele vai oxigenar as áreas do cérebro que são necessárias, e isso aí vai te acalmar, tranquilizar. E uma coisa muito relevante que você falou é essa questão da prioridade. Sim. Então qual que é a minha prioridade? Né? A minha prioridade é treinar porque o treino ele me dá, melhora o meu nível Sim. de humor, me traz mais capacidade cognitiva, melhora a minha saúde, melhora a minha disposição. E assim como também a leitura. Eu sempre falo para os meus filhos também, né? Sempre tenho levado isso a eles. Falo 3 pilares para mim que é importante: a oração, treino e leitura. Né? Sim. E a prática do jejum intermitente também, que eu vejo que traz um benefício não só físico, como espiritual, em todas as áreas. Sim. Eu tenho procurado me dedicar a isso. Mas muitas vezes, como eu falei, né? A gente se perde no meio do caminho. E você quer tanta coisa, você começa a planejar tanta coisa, e algumas coisas saem do controle, e aí você entra em desespero, e vários compromissos, e várias metas ao mesmo tempo, e aí nenhuma nem outra. Volta ao princípio, volta ao objetivo, né, cara? Volta à prioridade, né? É exatamente por isso que nós temos uma agenda. Você vai agendar, e dentro dessa agenda você vai seguir a risca. E determinadas coisas você pode sim ali alterar, mas em geral você não pode alterar a lista inteira. Você tem que ter as suas metas, os seus objetivos bem claros. E se você ficar o tempo todo mudando, você não vai ter resultados. Eu quero um físico excepcional, eu quero ter uma boa saúde, preciso praticar todos os dias esporte, e você nunca consegue praticar esporte. Então essa meta, esse objetivo já não existe na sua vida. Por quê? Porque você coloca no papel, mas não funciona. Então você tem que colocar e não, eu vou fazer. E quem for que... mas a minha empresa de vez em quando os caras ligam. Não, eles têm que compreender que eu tenho a minha rotina. Quando você mostra que você tem pulso firme para manter essa rotina, os seus clientes reconhecem isso em você. E eles falam, não, o Roberto... 6 horas da manhã ele está fazendo o seu tênis. Então não adianta chamar esse horário que ele não vem. Por quê? Porque ele está jogando tênis. Os primeiros dias talvez ele fique com a cara emburrada, talvez não goste, talvez não. Mas depois eles vão aprender que você tem essa rotina e vão te dar um ponto, um valor ali. E tudo que eles forem fazer, eles vão procurar fazer em horário diferente. Mas se eu toda vez eu quebro o galho, não, fala com o Roberto não esquenta a cabeça, ele já tem um treino de tênis 6 horas, mas ele quebra o galho e vem. Então você é o cara que não fica com a família, por quê?
quando você vai ficar com a família, a empresa chama e você não fica com a família, sabe? Você não consegue ter uma rotina sua, porque tudo você é flexível demais. E não pode. Você tem que ser flexível, sim, em determinados pontos, mas tem coisas que vocês têm que falar, não, isso aqui é meu, é sagrado, e isso aqui tem que manter. Porque senão você perde a noção. O que adianta você ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e você não tem amigos? O que adianta você ter esse dinheiro todo e não ter com quem gastar? Chegar em casa, a casa está vazia, não tem o filho, o amor dos filhos, não tem a esposa perto de você. Então, nós queremos sim uma vida próspera, nós queremos ter dinheiro sim, queremos ter essa quantidade. Mas para mim ter isso aí, eu quero ter alguém para dividir essas coisas. Eu quero ter o prazer de sentar ali numa lanchonete, tomar uma Coca-Cola, tomar um café com alguém especial, com um amigo, com uma pessoa que seja especial para mim. Eu tomo um café sozinho o tempo todo, mas se eu começo a não ter rotina na minha vida, é isso que vai acontecer. O tempo todo eu vou estar sozinho, porque eu não tenho especificação para nada. Tudo para mim ali, chamou, eu vou correndo para lá, chamou, eu vou correndo para lá. Eu sou um cara estabanado, perdido no tempo. Não, tem que ter um foco. Eu já montei a minha lista, montei meu objetivo, tenho minhas metas semanais, tenho minhas metas diárias e eu vou cumprir essas metas. Porque senão não adianta pôr no papel. E quando alguém vai me contratar, eles falam assim, não, o Isaac ele é ali, em cima. Se ele falar para você 8 horas ele está lá. Se ele falar 9 horas, ele está lá. Mas se ele falar que não vai, ele não vai. Então é uma pessoa ponta firme. Mas se ele vê que você é muito flexível, ele fica até com medo de jogar muita coisa importante na sua mão. Porque o Isaac nossa, a Maria vai com as outras. É aquele que todo vento que sopra, ele vai. Ele vai. É um cara que não tem personalidade, ele não tem pulso firme, ele está ali, sabe? Está ali a qualquer maré. Então é isso que acontece. Então se você marcou na sua lista, você fica todo artanhando para um lado para o outro, em tudo você vai fazer isso. Não é só em casa, você vai fazer em tudo. Eu te ofereci 1.000, aí aparece um serviço que vai te dar 10 mil. Você larga o meu serviço de 1.000 para correr no 10 mil, porque 10 mil parece mais importante. Aí o cara está 10 mil, de repente você chega, não, mas chegou um de 100 mil. Não, é mais importante 100 mil. E aí o cara começa a sentir que você não dá para trabalhar, porque ele se vende. Então a sua atividade física, ela vale quanto para você? Sabe, eu costumo falar assim, quanto que vale 1 hora da sua vida? 1 hora da minha vida? Quanto vale 1 hora da sua vida? Você está no último dia de vida, você está para morrer ali. Aí chega o médico e fala, ó, essa última hora você vai morrer. Aí o cara fala assim, eu tenho 1 hora para vender, quanto você pagaria nessa 1 hora? Nossa, eu daria todo o dinheiro que eu tenho para ficar 1 hora a mais de vida, né? E aí durante os dias você está vendendo a sua hora de vida por R$20, por R$100, R$200, e você não vive aquela 1 hora, você vegeta aquela 1 hora. Por quê? Porque aquilo que você queria fazer, que te dava prazer, que entra no trabalho, porque 1/3 da nossa vida a gente passa trabalhando, a gente se vende para ser escravo, se vende a se deixar, sabe, levar por qualquer coisa. Não, eu vou fazer algo que me dá prazer, vou fazer algo que eu quero fazer, porque isso vai me dar prazer, não vou entrar em depressão. Por que as pessoas entram em depressão? Porque elas vivem fazendo aquilo que elas não querem fazer. E aí a vida perde o sentido. Fortíssimo, fortíssimo. E é o cara que não tem agenda, é o cara que fica o tempo todo oscilando para um lado e para o outro. Ele tem 10 mulheres e não tem nenhuma. Boa, como é que é? Ele tem 10 mulheres e não tem nenhuma. Porque no dia que ele estiver doente, no dia que ele estiver abatido, ele não tem nenhuma, não tem foco, não tem... Então quando o cara tem realmente um foco, um objetivo, ele não deixa nada ser desviado. Perfeito. Fica aí, gente, isso é forte demais mesmo. A gente precisa ter um objetivo definido. E quanto vale o seu tempo? Quanto vale 1 hora? Eu estava lendo alguma coisa esses dias aqui, alguém colocou o seguinte, o maior investimento é você. Porque o que você falou é verdade, que quando porque são certas coisas, por exemplo, como eu falei, eu gosto muito de pedalar. Pedalar é um dos esportes que eu mais realmente gosto. Pedalar sempre, faz anos, foi algo que eu me identifiquei muito. Se eu te falar que eu não pedalo, o último dia que eu pedalei foi 7 de setembro, mas não foi um pedal igual eu fazia, um pedal longo, foi um pedal breve e tal, mas quanto tempo eu já não pedalava?
Fazia mais de um mês, eu acredito. E era algo que me dava prazer, porque eu teve época de pedalar todos os dias. E aquilo me trazia um vigor, me trazia um renovo, né? Então, isso é muito importante. Quanto que vale a nossa hora? O que vale? Né? E às vezes, o que eu vou falar, o que está acontecendo comigo, mais ou menos, nem sempre o que a gente dá desculpa, né, cara? A gente tem a habilidade da desculpa. O ser humano tem a habilidade da desculpa. Então, como tem um ditado que fala, quem dá desculpa, tem algum ditado assim, eu vou me recordar. Então, nem sempre é realmente urgente. Sabe, o que você falou de se desligar do celular, de tirar aquele tempo como prioridade pessoal, dedicando um tempo, um período em fazer aquilo que realmente te dá prazer, que te revigora, seja uma leitura, seja um treino, algo positivo, algo construtivo. E tem faltado muito, né? Eu acredito que isso tem que ser uma questão de organização e prioridade. Sim, com certeza, tem que ter essa prioridade. Senão você entra em depressão facinho. Eu gosto de ler. Tem pessoas que não têm prazer de ler. Sim. Ele gosta de conversar com os amigos, ele gosta de assistir uma TV, ele gosta de assistir um filme. Tire esse momento para você. Quando nós ganhamos ali, eu ganho R$1.000. Esses R$1.000 eu tenho que tirar um pouco para o meu lazer. Nem que seja para me chupar um sorvete no final de semana. Sim. Senão eu trabalho só para comer, eu trabalho só para dormir, acordar e trabalhar no outro dia. Eu não tenho nada de prazer. Não, eu tenho que tirar alguma coisa desse dinheiro para eu poder fazer algo com a minha família. Verdade. Senão acaba perdendo essa motivação, porque eu trabalho para quê? Só para comer? Não, você tem que ter. Quando você está andando de bicicleta, quando eu comprei uma bicicleta de 1.000, comprei uma bicicleta de 2.000, tem bicicleta de 25, tem bicicleta, sabe, caríssimas, porque dá prazer pro cara e o cara compra. Mas ele vai trabalhar muito mais satisfeito, porque ele, não, eu vou comprar uma bike e tal. Aí ele vai trabalhar para ganhar o dinheiro para comprar aquela bicicleta, porque está te dando um prazer. Então ele está trabalhando para, eu tenho meu filho, vou trabalhar para dar aquele presente que ele deseja, sabe? Prazer de presentear. Então esses prazeres é que te fazem você se movimentar e trabalhar melhor. Com certeza. Agora, você fica um mês sem andar de bicicleta, 2 meses, 3 anos... Aí vai indo, aí isso vai ficando para trás. Vai ficando para trás, aí você começa a ficar abatido. Para que eu faço tudo isso na minha vida? Para que eu ganho tanto? Você não faz nada para você, você faz tudo para os outros. E andar de bicicleta é algo para você, é seu. Verdade, eu tenho 2 perguntas aqui. Sim. Para te fazer. Qual o significado de aura de mestre? É aura de mestre, né? Aura? Aura. Na realidade é que você está brilhando para a prosperidade, atraindo coisas boas, energias positivas. Então as pessoas chegam perto de você, sentem prazer perto de você. Elas sentem, nossa, eu chego perto do Zac, aquela energia gostosa, prazerosa. Nossa, que gostoso ficar conversando com ele. E aquele cara que tem uma aura assim, negra, sabe, escura, você chega perto dele, não sei o que ele tem, nunca fez nada pra mim, mas eu não consigo chegar perto dele, sabe, aquela energia que não traz uma boa sensação. E geralmente são pessoas que são tristes com elas mesmas, e essa energia ela transmite para as pessoas. Cara, sensacional. Tem outra pergunta aqui também. Como ter uma mentalidade campeã? Então, primeiramente, é objetivo claro. Você tem que ter um objetivo claro. Então, você traça suas metas, se lembrando que quando você tem um objetivo, eu quero ter uma casa. Você tem que procurar os meios para conquistar essa casa. E aí você começa a raciocinar, abrir sua mente para a solução e não o problema. Não, eu não posso ter uma casa, nunca vou ter, sou pobre. Minha mãe é pobre, meus avós são pobres, então a pessoa não está com a mente aberta. Ela tem que estar aberta para a solução. Então a mente mestra começa buscando a solução. Então você não pode estar ali preso ali no problema, mas sim na solução. O problema, lembrando que é oportunidades fantasiadas de problemas.
Então é a oportunidade. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Eu vou montar uma carrinha de cachorro-quente. Vou montar uma sorveteria, sabe? Você criou dentro de você aquele desejo e você viu uma oportunidade ali e partiu para cima, sem medo. A mentalidade campeã, ela não tem receio. Ela se permite ousar, se permite crescer. Se observa uma criança, a criança assim, nasceu. Ela nasceu sem paradigma nenhum, sem problema nenhum. Ela não sabe falar, ela não sabe andar, mas ela sabe ganhar as coisas. Você chega ali, a criança já... Você chegou, olhou a criancinha, você já quer pegar no colo. A criança chorou, você já vai ver lá, ela está querendo comigo, o que ela está querendo? Você quer resolver para ela. E ela não tem medo, ela abre a boca mesmo para o mundo, que ela está com fome, e de algum jeito vai acontecer e a comida vai chegar na mão dela. E nós adultos, nós ficamos com medo. Nossa, eu estou querendo uma coisa, ele tem medo de perguntar. Ali chegar, Marlon, você me dá uma oportunidade, sabe? E se eu pedir e não der? E se eu chegar lá e ele, o que ele vai pensar de mim? Olha só a mentalidade do cara, ele está com uma mentalidade travada. Então ele não vai conseguir nada do Marlon, porque o Marlon não é adivinho. De repente ele te dá a oportunidade. Mas para ele dar a oportunidade, você tem que chegar nele. Ô Marlon, você tem uma vaga na sua empresa, você pode me apresentar no podcast, sabe? Olha só a mentalidade do cara que quer conquistar, a mentalidade de quem quer abrir as portas. Ele não tem medo do não, porque o não, como o pessoal fala, você já tem. Você já tem. Então você vai lá e parte, não, vou perguntar para ele. A mentalidade campeã é ousar, acreditar em você primeiramente. E depois você insistir, porque às vezes, não é na primeira vez, eu pergunto para o Marlon não aceita, mas eu pergunto com o João aceita, e eu tive a oportunidade. Mas se eu chego lá e desisto logo na primeira, ou desisto na segunda, na terceira, essa oportunidade nunca vai acontecer. A mentalidade campeã, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter persistência. Então não é você olhando a criança, ela vai lá, ela começa a chorar e você tenta acertar, não consegue na primeira e ela continua chorando e quando ela consegue o que ela quer, ela calma, ela tranquiliza. Aí, pode falar. Eu queria contribuir com o que você está falando. Sim. Além disso, né? Além disso, tem duas questões também, provavelmente campeã, aqui, duas palavras também que eu acrescento. Contentamento e gratidão. Sim. O contentamento não é você se contentar, de repente, que está numa situação. Você tem um objetivo e não alcançou e se contentar com aquilo. Contentamento é você desfrutar. Tá, esse é meu entendimento em relação ao contentamento. É você acreditar, é você ser grato, sabe? É você desfrutar daquilo que você tem nesse momento, certo? Buscando, lógico, sempre uma evolução. E o sentimento de gratidão é você também desfrutar e ser grato, feliz com aquilo que você tem hoje, imaginando aonde você também quer chegar. Você ser grato por aquilo que tem, mas não satisfeito. Isso, contentamento seria isso. Você ter contentamento, mas não satisfeito. Não satisfeito. Você está sempre buscando algo melhor. Eu tenho na minha mente a filosofia Kaizen. Melhoria contínua. Melhoria contínua. Então, hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Muito bom. E se eu melhoro 1%, que praticamente parece nada, todos os dias eu melhoro 1%, no final de 100 dias eu tenho 100% melhor. Eu dobrei o meu resultado. Às vezes as pessoas, é nesse ponto que as pessoas pecam, ela quer do dia para a noite resolver o problema. Não, resolva 1% do problema. Vai resolvendo, quando você vai em 100 dias você resolveu o problema. Mas ela quer do dia para a noite. Você olha uma criança, ela da persistência, a criança ela não sabe andar. Aí ela pega e começa a dar seus primeiros passos. Primeira vez que ela sai andando, ela cai. Aí ela levanta de novo, mais 2 passos, cai de novo. 3 passos, cai de novo. Quantas vezes a criança cai e ela levanta e insiste porque a mãe dela está do outro lado da sala e ela continua. O adulto, a maioria, quando cai na primeira vez, ele desiste. Ele fica lá, caído no chão, esbagaçado lá, fala, não é pra mim, eu não levo jeito, eu não posso, eu não sou igual a todo mundo, sabe?
ela mesmo se priva. Por quê? Porque ela ficou tímida porque alguém viu ela cair, ela ficou achando que ela é a coitadinha, ela se dá de coitadinha, então ela fica vitimismo, né? Vitimismo. E na realidade, se ela levantasse e continuasse caminhando e ela caísse de novo, não tinha problema, porque errar faz parte do aprendizado. Todo mundo errou. Ninguém nasce Roger Federer, ninguém nasce Pete Sampras, ninguém nasce Nadal. Se constrói ao longo Se do constrói ao longo do tempo. São jogadores que foram no mundo? Sim. Como? Persistindo, acreditando. Então você tem que acreditar em você. Se você não acredita em você, infelizmente você não vai conquistar nada. E se você acreditar, mas não for persistente, porque tem aquele cara lá que ele acha que vai ser igual ao Romário, né? Sem treino eu vou ser bom. Vou ser gol. Vou fazer gol. Vou fazer Ele gol. fazia, né? Ele fazia. Então, você tem que acreditar em você mesmo e ser persistente. O que eles fazem para serem profissionais? Aí volta de novo ali, para mim tá observando ele. O jogador profissional, o que ele fez? Ele fez determinado exercício, eu também vou fazer. Nossa, é um exercício puxado, né? Mas ele fez. Você quer a mesma conquista? Quer? Então faça. Não, mas é difícil. É difícil. É difícil não fazer nada também. É difícil não fazer nada. É difícil fazer o certo e é difícil fazer o errado. Depois, quando você passa anos, eu costumo falar assim, o que você vai contar para os seus netos quando você chegar a uma determinada idade lá com seus netos? O que você fez? Eu acordava, ia trabalhar, voltava, dormia, acordava, ia trabalhar, voltava, dormia, sempre a vida toda o mesmo dia. Eu vivi fazendo a mesma coisa a vida inteira. Isso deve ser muito triste. Não, eu tenho histórias para contar. Eu participei de um jogo ali e tal. Então, eu vou ter um cotidiano diferente. Como que você chegou nesse patamar? Nossa, olha, vou contar a história para você. Eu conheci fulano e tal que me deu dica X e mudou. Então, você é uma pessoa interessante. Então, seus netos todo tempo ali falam, nossa, eu vou ter cada história. Cara, você lembra? Lembra que eu contou? Então, isso é se manter vivo. É verdade. É diferente daquele cara que só vive a mesma coisa a vida inteira. Então, o cara que ousa e acredita e é persistente, ele vai ter várias histórias na vida dele. Sensacional. Isaac, a gente está caminhando aqui pro final, né? Já estamos bem pro final do podcast. Tem uma pergunta aqui. Uma mensagem, qual mensagem você poderia lançar aqui para quem está começando como microempreendedor? É uma pergunta do Wagner. A primeira coisa, para um microempreendedor, ele tem que saber muito bem o caminho que ele está trilhando. Dependendo dos negócios que você está investindo seu dinheiro, ele pode ter um retorno em 6 meses, ele pode ter um retorno em 2 anos, ele pode ter um retorno em 5 anos. Quanto tempo você vai ter esse retorno? E qual o seu capital de giro para que você realmente conquiste aquilo que você deseja? Então, eu tenho R$1.000. Esse R$1.000 é o meu limite. Beleza, então você tem que ganhar dinheiro imediato, né? Não, eu tenho 10 mil. Dá para mim sustentar a minha empresa ali durante uns 3 meses, sabe? Quanto você tem de capital de giro e o que você pretende com esse negócio? Não, eu preciso ganhar dinheiro ontem. Então, quanto que eu posso investir por dia e eu retorno? As quadras de tênis, por exemplo, quadra de tênis. Em geral, o pessoal leva 2 anos para começar a ter um lucro. Na verdade, o que eles investiram ali nas quadras, eles não têm retorno. Em 2 anos estão pagando para estar lá. E aí tem negócio que volta mais cedo, tem outros que levam maior tempo. Você tem a sua transportadora. Então, comprei um caminhão. Quanto tempo leva para pagar esse caminhão? Quanto tempo a empresa leva para pagar esse caminhão? Eu montei uma fábrica. Quanto tempo você leva para pagar os maquinários? Pagar o aluguel do espaço? Então, quanto você precisa de gasto? Então, você tem que pensar muito bem, que senão você investe seu dinheiro e o retorno não vem. Tem que saber o que está fazendo. Eu quero deixar uma dica também. Eu vi isso aí, olha,
Por isso que, como você falou, a busca tem que ser diária, tem que ter persistência, tem que ter... Vou repetir, tem que ter persistência, tem que ter disposição, porque assim, as coisas mudam. Para eu chegar, por exemplo, nesse patamar aqui da empresa, né, que dentro da minha realidade é algo que me trouxe alegria e que a gente superou muitas coisas, eu tive algumas ferramentas e algumas atitudes e escolhas que eu fiz na minha vida. Então, por exemplo, na questão financeira eu nunca me deslumbrei com dinheiro. Eu sempre, quando a gente demorou alguns anos para isso começar a dar lucro, e quando começou, eu continuei fazendo a mesma coisa. Eu continuei trabalhando, eu continuei administrando as finanças, e isso permitiu que a gente construísse e alavancasse mais a empresa. Eu vi o Thiago Nigro agora falando num podcast, ele foi bem duro, e aquilo mexeu comigo agora, porque nesse momento que eu andei um pouco displicente, né, que fala, né, displicente. Sim. Eu acabei ficando um pouco displicente em relação a coisas, por quê? Porque eu me envolvi em várias outras coisas que eu perdi o foco num determinado momento. Então, eu deixei, num pequeno período, eu deixei de manter aquela administração que eu vinha de anos. Ou seja, eu comecei a migrar para outros negócios e eu me perdi um pouco nisso. E agora eu estou retomando, e a retomada é ladeira acima, né? Eu digo ladeira para você subir, então não é fácil subir, né? Não. É bem difícil, é mais fácil você descer. E ele falou o seguinte: você não ter 6 meses, um valor de 6 meses em dinheiro guardado, eu confundi o jogo de palavras aqui. Sim. Você tem que ter no mínimo 6 meses de valor guardado do seu negócio, para manter o seu negócio nos 6 meses. Se não tem isso, não tem mais nada, não tem diversão, não tem nada, você precisa buscar isso. E isso não só ele fala, vários outros livros falam, vários outros especialistas falam. Então, fluxo de caixa. Fluxo de caixa, lógico. Eu contei aqui num podcast, dependendo de que forma que você está começando o negócio. Eu, quando comecei a transportadora, por exemplo, eu comecei com uma Fiorino e, cara, era para comer, irmão. Sim. Era assim, era vendendo almoço para comer a janta. Só que a gente tinha um objetivo bem definido, tinha uma meta, enxergava lá na frente. Então, eu passei um período de muita dificuldade até que isso começasse a dar fruto. Sim. Agora, logicamente, se você tem um plano, já tem um planejamento e tem um recurso para isso, assim como o Isaac falou, contribuindo, você precisa fazer a conta de quantos meses você tem para aguentar, de qual que é a margem, quando que isso vai rentabilizar para você novamente, quando o investimento vai ser pago. Eu vejo dessa forma. É dessa maneira mesmo. E sempre procurar guardar parte do dinheiro da empresa. Com certeza. Aí para outra ideia que eu sempre falo, você tem que ter o prolabore, o seu salário. Independente de quanto a empresa está faturando, você tem o seu prolabore, tem, né, como que a gente é um salário. Por mais que ela aumente o faturamento, você tem que ir para um caixa dela, que é uma margem de segurança. Sim. Senão você acaba, você tem seu caminhão, se você gasta tudo, quebrou uma peça, não tem como consertar. E aí o que acontece? Ele vai parar a empresa porque não tem dinheiro ali para poder manter o veículo andando. Então é importante vocês tenham que estar sempre guardando parte do capital. Por que várias empresas quebrou durante a pandemia? Porque não tinha um fluxo ali para poder manter a empresa. Não tinha um fluxo de caixa para manter a empresa naquele período. Então, e foi um período longo, muito mais de 6 meses. Sim, na totalidade, assim. E aí você olhou que várias empresas quebraram. O que a pandemia nos ensinou? Nos ensinou que nós temos que ter esse fluxo de caixa ativo. Não é assim, todo dia é sol, todo dia vai ser... Que o mundo é de incertezas, porque a gente estava normal, de um dia para o outro, uma notícia mudou tudo, deu uma reviravolta total. Ou seja, esse mundo, hoje nós sempre vivemos, nós estamos num mundo de total incerteza, muito mais agora. Sim, eu estava com um ganho bom na época, antes da pandemia, e eu peguei o dinheiro e investi na minha casa. Eu peguei lá e falei, estou com dinheiro aqui, eu vou mexer na minha casa aqui, estou ganhando legal. E de repente, tudo fechado, não podia mais trabalhar, e eu gastei meu dinheiro todo na construção da casa. E aí, sabe, para mim era nítido que o mês que vem eu ia ter dinheiro. Não tinha. Não teve. Aí tive que vender carro, tive que vender moto, para poder me manter esse período. Se restabelecer novamente. Restabelecer novamente. E isso me ensinou que eu não posso mexer no dinheiro da empresa. Eu tenho que manter aquele dinheiro.
Sensacional. Se você mexer e acontece uma pandemia como aconteceu agora. Por exemplo, não foi culpa sua. Era proibido jogar tênis. Eu lembro que no condomínio, o que tem que jogar tênis? Era proibido, fecharam tudo. Ou seja, então, e aí, não tem por onde correr. E aí o que eu fiz? O que eu posso fazer durante a pandemia? Eu fui estudar, mais. Já que eu não posso fazer muita coisa, eu vou estudar. E aí fui me mantendo com os negócios que eu tinha. Vendendo uma coisa, vendendo outra e me mantendo. Até chegar um ponto em que agora já estamos trabalhando novamente. E aí estou juntando meu fluxo de caixa novamente, que eu não vou mexer. Porque eu aprendi naquele... O dia de amanhã é muito certo. É muito certo. Porque o problema daqui é que você chega lá chega em outros países, tem maremoto, tem furacão, tem um monte de coisa que pode de repente de uma hora para outra surgir uma emergência. Isso, às vezes está tão gelado o tempo que você não consegue sair de casa, dependendo. Aqui não. Aqui é sol, é calor, é um país tropical. Então parece que é abençoado por Deus, né? Rico por natureza. E aí você acha, não, todo dia de sol, não, amanhã pode chover. E aí quebra você. Com certeza. Ô Isaac, sensacional, cara. Nosso papo passou rápido até demais. E espero que tenha sido realmente relevante aí para vocês que estão nos assistindo. Dá pra gente conversar muito mais aí. Eu acho que a gente vai gravar outro podcast futuramente. Pessoal, é muito interessante, é muito importante. Interessante não, é muito importante aí que a gente tratou hoje sobre persistência. Eu quero reforçar. Você falou uma palavra lá no início e a gente nem tratou sobre isso, mas se quiser dar um spoiler aí, sobre medo. Então a gente precisa treinar nossa mente, ter ousadia, ter persistência, ter um objetivo principal definido, se conhecer. Se conhecer, porque você se conhecendo, você vai entender o que eu quero realmente, o que eu não quero para mim. E diante dessas verdades suas, não impostas pela sociedade, são verdades suas, porque como você falou, nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você, né? Nem sempre, como você falou, deixa eu só ver, eu acho que alguém mandou uma pergunta aqui. Tá. 6 meses guardado, isso mesmo. Então nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você. Então eu acho que é importante a gente se conhecer de verdade, criar uma rotina, trilhar uma meta, ter um objetivo, focar em algo, falar, como você falou da bike, eu me senti constrangido aqui hoje, porque para mim também, eu falo de tanta coisa que eu gosto e eu vou deixando passar, né? A gente vai deixando os dias passarem e como você falou, aí daqui a pouco tá um mês, 100, daqui a pouco 2, aí já virou rotina. Aí já criou um hábito de não fazer aquilo que é bom e cria uma rotina e acabou, tá engessado. Aí para começar, é incrível como o ser humano tem uma dificuldade, né, como a mente do ser humano ela tem uma dificuldade de criar bons hábitos e permanecer. E para ir para o mau hábito é rapidinho, né? Então, quero agradecer a sua contribuição nesse podcast de hoje. Pessoal, muito obrigado. Divulga o nosso canal aí, compartilhem, curtem, tem um sininho aí do lado. Antes de a gente encerrar, eu quero que você fale um pouco das suas atividades, quero que você dê um spoiler para o pessoal. Se quiser dar um spoiler sobre o medo, como a gente falou, mas fala do teu trabalho também, divulga o teu trabalho aí no nosso canal, fica à vontade. Você olha a criança não tem medo de ser ela. Nós criamos paradigmas para nossos filhos. Quando eles querem uma coisa, eles falam, eu quero, pai, sem medo. E nós começamos a criar paradigmas, aí ele quer brincar, quer correr no meio da sala, ele quer... Você vê, ele é livre. E à medida que nós vamos encontrando adultos, os adultos vão colocando os paradigmas dele em nós. Eles falam assim, pai, por que você não compra aquele carro? Filho, eu não tenho dinheiro para isso. E, não, sabe, eu nunca vou conseguir comprar. São paradigmas que os adultos estão colocando. E eles começam a ter medo, receio de fazer algo. Por quê? Porque o que os outros vão pensar se eu gritar? O que os outros vão pensar se eu correr aqui? O que os outros vão pensar se eu falar que eu vou comprar um carro daquele? E eles vão falar assim, não, você é pobre, cara. Você não tem condições, cara. Olha onde você está. Cara, cai na real. Sabe? Você nunca vai ser nada. Você já viu o pobre melhorar a vida. Olha só. Aí você está com sonho, está com o objetivo de você, mas você não fala com medo do que as outras pessoas vão pensar. E aí você não conquista nada. Medo que a sociedade impôs em você. Então, a timidez, o medo, são paradigmas que foram impostos, porque a criança não é tímida, a criança não tem medo, ela é ousada, ela vai lá, sobe lá em cima, lá
Desce daí, meninos, vai cair. O moleque está lá no alto, lá. E o adulto vai lá. Lógico, a gente tem que proteger nossos filhos. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos criando barreiras na vida dele de conquista. De conquista, sensacional. E eu trabalho como palestrante, mentor de atletas, empresários. Eu ajudo as pessoas a atingirem o máximo do seu potencial, dentro e fora das quadras. Então, se você tem um objetivo, nós vamos sentar, nós vamos conversar, e nós vamos criar um cronograma, um método para você chegar aonde você deseja. Então nós vamos desenhar um mapa, com metas, objetivos claros, para que você realmente venha a ter a conquista dos seus sonhos. E não simplesmente vegetar durante a vida, porque a maioria das pessoas vegeta, ela não vive. Obrigado, Isaac. Sensacional, isso é verdade. Infelizmente, e por essa limitação mental que é imposta a nós desde a nossa infância. Sim. Sensacional, cara. Então, pessoal, vai seguir o contato do Isaac aqui. Quem quiser contratá-lo, ter um bate-papo com ele, uma reunião. Eu treino tênis com ele, né? Mais ou menos. Estamos equalizando isso aí. Essa é outra questão, tá vendo? Sim. Questão do tempo, de organização, da minha organização. Sim. Então, eu preciso definir isso porque é algo também que eu gosto. A bike é minha prioridade porque eu realmente sempre gostei, mas o tênis também é algo que... Você olha grandes empresários fora do país, alguns empresários, eles fecham negócio no golfe, fecham negócio jogando tênis. Você conhece quantas pessoas interessantes dentro da quadra de tênis? Verdade. E ali é um campo vasto para que você feche negócio. Então, quando você começa a enxergar o tênis como oportunidade de abertura de conhecimento de pessoas que podem estar associando valores financeiros para a sua empresa, você começa a ver que ali é um investimento não só para a sua saúde, não só para o seu lazer, mas também monetário. Monetário, sensacional, Zé. A bike também, quantos empresários estão dando de bike? Com certeza, eu mesmo já fechei muito negócio pedalando. Então aí você fala assim, você está deixando de ter um prazer que pode te proporcionar ganhos. Ganhos, sensacional. Fica a dica para mim, né? Isaac, muito obrigado. Pessoal, agradeço mais uma vez a todos. César, obrigado. Carol, obrigado. A todos que estão aí nos ouvindo, participando, muito obrigado pelas perguntas. E até terça que vem. Gratidão. Isaac, gratidão. Valeu, foi muito Bruxinho. bom, cara. Tudo de bom. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.